A paz do Senhor, meus amados. Vamos abrir a palavra do Senhor no capítulo 4 de Deuteronômio, versículo 32, que diz assim: O Senhor é Deus. Perguntem agora aos tempos antigos, antes de vocês existirem, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra. Perguntem de um lado ao outro do céu: já aconteceu algo tão grandioso, ou já se ouviu algo parecido? Que povo ouviu a voz de Deus falando do meio do fogo, como vocês ouviram e continuaram vivos? Ou que Deus decidiu tirar uma nação do meio de outra para lhe pertencer, com provas, sinais, maravilhas e lutas, com mão poderosa e braço forte, com feitos temíveis e grandiosos, conforme tudo o que o Senhor fez por vocês no Egito, como vocês viram com seus próprios olhos. Tudo isso foi mostrado a vocês para que soubessem que o Senhor é Deus e que não há outro além dele. Do céu ele fez com que vocês ouvissem a sua voz para discipliná-los. Na terra mostrou a vocês o seu grande fogo, e vocês ouviram as suas palavras vindas do meio do fogo. E porque amou os seus antepassados e escolheu a descendência deles, ele foi em pessoa tirá-los do Egito com o seu grande poder, para expulsar de diante de vocês nações maiores e mais fortes, a fim de fazê-los entrar e possuir como herança a terra delas, como hoje se vê. Reconheçam isso hoje e ponham no coração que o Senhor é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Não há nenhum outro. Amém. Somente até aqui, meus amados. Meus amados, nesse capítulo 4 de Deuteronômio, versículo 32 ao 39, né? O Senhor, ele está falando aqui, né? Moisés está falando aqui para o povo, está exortando aqui o povo para permanecer na obediência do Senhor. E ele vai citando aqui as maravilhas, os feitos grandiosos que o Senhor realizou, né, em prol do seu povo, no Egito, no deserto, durante todo o tempo, né, que o Senhor esteve ali com o seu povo, com mão forte, com braço forte, mão poderosa, resgatando, livrando, alimentando eles, né, dia após dia. E nessa ministração de hoje, meus amados, eu trouxe aqui algumas passagens, alguns versículos da palavra do Senhor que fala acerca da grandiosidade dele, né, porque o nosso Deus, ele é infinitamente grande, né? Ele é imensamente grandioso, magnífico, poderoso, né? O Senhor, ele é aquele que realiza milagres insondáveis, maravilhas e incalculáveis, que nós não temos a ciência de todas as suas maravilhas, né? Porque nós somos seres humanos limitados e o Senhor, ele é um Deus grandioso e insondáveis. São os seus pensamentos, os seus caminhos e as suas maravilhas, né? Então eu trouxe aqui agora uns capítulos da palavra do Senhor que fala a respeito da grandiosidade dele, meus amados. E esse mesmo Deus aqui, que realizou essas maravilhas, né? Que realizou esses milagres, esses sinais, essas provas, né? E todos esses milagres no tempo em que ele tirou o seu povo do Egito, né? Sendo um Deus que se fez presente ali, que guerreou frente a frente com o Egito, guerreou frente a frente com o Faraó, para que o Faraó libertasse o povo dele e para entregar como herança ao seu povo a terra de Canaã, que mana leite e mel. E esse mesmo Deus que realizou tudo isso e muitos outros feitos insondáveis e extraordinários, meus amados, que nós, seres humanos, não temos o conhecimento de todas as maravilhas que o Senhor fez, ele continua realizando essas maravilhas, esses feitos hoje, né? Porque na palavra do Senhor vai dizer que Deus é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. Ele é imutável, né? Em Malaquias 3:6 vai dizer que o Senhor, o nosso Deus, ele é imutável, verdadeiramente ele não muda, né? O seu poder não diminuiu, a sua justiça não diminuiu, o seu braço forte, os seus sinais, as suas maravilhas não diminuíram. Ele continua sendo esse mesmo Deus, um Deus grandioso, um Deus que abriu caminho no meio do mar para que o povo dele passasse, um Deus que enviou, né, maná do céu para alimentar o seu povo, o Deus que preservou intactas durante 40 anos as vestes e as sandálias do seu povo, meus amados. Vejam o cuidado desse Deus conosco,
né? O cuidado de Deus é tão grande, o poder dele é tão grandioso, que durante 40 anos o Senhor preservou intactos as sandálias e as vestes do povo de Israel. Na palavra do Senhor vai dizer que conforme o povo ia crescendo e envelhecendo, as suas vestes e as suas sandálias cresciam juntamente com eles, né? A traça não corroía, né? Não envelhecia, não desfiava, as roupas deles permaneciam intactas. Por quê? Porque esse Deus grandioso que realiza maravilhas cuidava até mesmo das vestes e das sandálias deles, tá? Então aqui, meus amados, em Deuteronômio 4, versículo 39, vai dizer assim: reconheçam isso hoje e ponham no coração que o Senhor é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Não há nenhum outro. Meus amados, verdadeiramente não há nenhum outro Deus além do Senhor. Ele é a única rocha eterna de salvação, né? Ele é o único Deus que realiza maravilhas insondáveis, né? Ele é o único Deus que salva, que socorre, que cura, que transforma, que liberta, né? Ele é o único Deus que não nos abandona, mesmo quando nós abandonamos a Ele. Ele é o único Deus que nos perdoa quando nós desobedecemos a Ele e caímos no arrependimento e reconhecemos que nós erramos, que nós pecamos, que nós desobedecemos e temos o arrependimento dentro de nós. Ele é o único que nos perdoa, né? Ele é o único que zela, que cuida, e Ele é o único Deus que conhece cada fio de nosso cabelo, né? Jesus vai dizer no Evangelho de Lucas e de Mateus que o Senhor Deus é o Pai que cuida tão bem de nós, meus amados, que Ele conhece cada fio de nosso cabelo, sabe? Cada fio do nosso cabelo Deus conta, né? Deus tem contado. Por quê? Porque Ele é um Deus grandioso, de cuidado, de zelo e de amor, né? Então Ele se preocupa e zela pelos seus. Ele vê, né? Ele nos vê, né? Assim como Agar falou ali em Gênesis, né? Eu, Roi, o Senhor é aquele que me vê, né? Quando Agar estava ali no deserto, clamando e chorando, pensando que o seu filho Ismael iria morrer de fome ali em meio ao deserto, foi quando Agar entrou em desespero e escondeu, né, Ismael ali debaixo do arbusto e se afastou para não ver o seu próprio filho morrendo de fome. E foi nessa hora que Deus enviou um anjo para falar, né, com Agar, para abrir os olhos dela, para que ela visse a fonte que tinha diante dos olhos dela, né? E foi nessa hora que Agar reconheceu e com a sua boca confessou: eu, Roi, Deus é aquele que me vê. O Senhor não somente nos ouve, como Ele também nos vê, nos socorre, nos ajuda, providencia tudo aquilo que nós precisamos, né? Em Jó capítulo 26, na verdade, meus amados, em Jó capítulo 26, a partir do versículo 5, né, vai citar aqui algumas obras magníficas e extraordinárias de Deus. Mas no final desses versículos vai dizer que essas obras citadas aqui em Jó são só a pontinha. Porque, como eu disse, meus amados, Deus é tão grandioso, tão maravilhoso, tão magnífico e tão poderoso que nós não temos o conhecimento da sua obra na totalidade, né? Isso aqui que está citado aqui é só a pontinha das maravilhas que Deus fez e faz até hoje, tá? Então em Jó capítulo 26, a partir do versículo 5, diz assim, a minha versão da Bíblia é a versão NVI, Nova Versão Internacional: os mortos estão em grande angústia debaixo das águas, e com eles sofrem os que nela vivem. Nu está o Sheol diante de Deus, e nada encobre a destruição. Ele, né, Deus, estende os céus do norte sobre o espaço vazio, suspende a terra sobre o nada, envolve as águas em suas nuvens, e estas não se rompem sob o peso delas. Ele cobre a face da lua cheia, estendendo sobre ela as suas nuvens. Traça o horizonte sobre a superfície das águas ou dos mares, para servir de limite entre a luz e as trevas, ou entre o dia e a noite. As colunas dos céus estremecem e ficam perplexas diante da sua repreensão. Com o seu poder, agitou violentamente o mar, com a sua sabedoria, despedaçou o monstro dos mares. Com o seu sopro, os céus ficaram límpidos. Sua mão feriu a serpente arisca. E isso tudo é apenas a borda de suas obras.
Um suave sussurro é o que ouvimos dele. Mas quem poderá compreender o trovão do seu poder? Somente até aqui, meus amados. Então aqui em Jó capítulo 26, a gente vê, né, que Jó vai citando algumas das maravilhas insondáveis que o Senhor realiza, né, em meio à criação dele, né, dentro da criação dele, dentro de tudo o que há. Nos Salmos vai ressaltar sempre, né, que Deus, ele é o rei que reina de geração em geração, de eternidade em eternidade, e que o trono dele foi estabelecido e jamais será abalado, né? Deus, ele é o rei que reina em cima nos céus e debaixo da terra, e debaixo do seu domínio estão, né, a terra, as criaturas, os homens, os mares, os céus, os ventos. Tudo o que há, meus amados, tudo o que há está debaixo do domínio de Deus, né? Porque Ele é o Rei de eternidade, Ele é o Deus grandioso, poderoso e magnífico, né? E agora eu quero passear por esses versículos aqui para que a gente venha entender com profundidade, né, as maravilhas da criação do Senhor que estão citadas aqui em Jó 26. Em Jó capítulo 26, versículo 6, vai dizer assim: que as profundezas, né, ou dependendo da tradução, que o mundo dos mortos está nu, despido diante de Deus. O que isso significa? Significa, meus amados, que nem os mortos conseguem se esconder de Deus. Nem mesmo aqueles que já passaram da vida para a morte não conseguem se esconder de Deus. Por quê? Porque Deus é aquele que sonda, examina e vê todas as coisas, né? Tem um salmo que vai dizer assim: para onde fugirei da tua presença, ó Deus? Ainda que eu suba no mais alto, nos mais altos céus, lá tu está. E ainda que eu faça a minha cama na sepultura, nas profundezas, no lugar mais profundo do abismo, lá tu também estás. Ainda que eu vá no raiar, né, da alvorada do dia, lá tu também estás. Então, na palavra do Senhor, vai nos deixar bem claro, né, que o olhar do Senhor está atento a tudo o que acontece. E nem mesmo os mortos escapam do olhar do Senhor. Até mesmo aqueles que morreram. No caso, o espírito, né, porque o corpo físico, apenas a matéria se desfaz, se decompõe, se degrada, né, como está escrito: do pó nós viemos e ao pó nós retornaremos. Porém, o espírito daquela pessoa que veio a falecer, até mesmo este espírito está sendo contemplado pelos olhos do Senhor, porque os olhos de Deus contemplam tudo aquilo que existe, tudo, meus amados, até coisas que nós não podemos enxergar, né? No mundo físico, no mundo espiritual, nas mais profundezas dos oceanos, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar nisso, né? Mas os oceanos que nós temos hoje em dia no planeta Terra, apenas 5% dos oceanos foram explorados, foram descobertos, apenas 5% de 100% que existe, né, no planeta Terra. E muito provavelmente não vai dar tempo de explorar todo o oceano, né? Mas, meus amados, para que vocês venham a entender, Deus conhece 100% das profundezas do oceano. Na região mais abissal, mais profunda, mais sombria, mais escura, né? Onde o submarino não alcança, onde as luzes não alcançam, onde os drones marítimos aquáticos não alcançam, o olhar de Deus alcança, e Deus conhece tudo o que há lá, né? Deus, ele conhece o que habita nas profundezas dos mares. Deus conhece tudo o que há, né, nas mais galáxias, nos universos, em tudo que existe, meus amados. O olhar do Senhor, ele alcança tudo, né? Então aqui a gente consegue ver um pouquinho da grandiosidade desse Deus maravilhoso, desse Deus extremamente poderoso, né? O Senhor, ele vê absolutamente tudo, né? O Senhor nos vê. O olhar do Senhor está sobre todas as coisas. E no versículo 7 vai dizer assim: ele estende os céus do norte sobre o espaço vazio e suspende a terra sobre o nada, né? Meus amados, na palavra do Senhor, se a gente for buscar com profundidade, a gente vai descobrir que existem 3 céus, né? Existe esse céu que a gente vê, que a gente enxerga, que é esse céu azul, com nuvens, com estrelas. Existe, né, esse céu onde ficam as constelações, as estrelas, esse céu que é visível aos nossos olhos, é visível com microscópio. Existe o segundo céu, que fica acima desse primeiro céu, né,
que é onde ficam os principados, as potestades, as hostes espirituais do mal, que atuam nas regiões celestiais, né, que é nesse segundo céu, como está escrito em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. E existe também o terceiro céu. E nesse terceiro céu é onde Deus está sentado no seu trono de glória, né, reinando em sua majestade e dominando e governando sobre toda a terra e sobre tudo que há debaixo do seu domínio. É por isso que na palavra do Senhor vai dizer que tudo está debaixo do domínio do Senhor. Inclusive o segundo céu, inclusive os principados, os dominadores, as potestades, as hostes espirituais que reinam, né, que atuam ali nas regiões celestiais, absolutamente tudo está debaixo do domínio do Senhor, né, porque o Senhor ele se encontra no terceiro céu, no mais alto nível, né, de exaltação, né. E aqui, né, a gente consegue entender que foi Deus, nesse versículo 7 aqui de Jó, vai dizer que foi Deus que estendeu os céus, né? Foi o Senhor, imaginem, meus amados, quando a gente pega uma coberta assim, e a gente vai estender ela, né? Fazendo aqui uma analogia, para que a gente venha a imaginar, né? Porque a grandeza de Deus é tão grande, que os céus, meus amados, Deus é tão grandioso, tão poderoso e tão magnífico, que os céus, os 3 céus para Deus é como se fosse um lençol. Ele pega com a mão dele e ele sacode, ele estende, ele pode fazer o que ele quiser, porque ele é Deus, né? Então vamos imaginar quando a gente pega um lençol ali, lava e vai estender, e aquele lençol fica ali estendido, né, no varal. Então da mesma maneira, vai dizer aqui na palavra do Senhor que Deus estendeu 3 céus, né? O primeiro céu, que é o céu que a gente vê, o segundo céu, que é o céu que a gente não consegue ver com os olhos físicos, somente com os olhos espirituais, que a gente consegue acessar esse segundo céu. Não recomendo para ninguém, inclusive, tá? E o terceiro céu, que é onde o Senhor reina em majestade e de eternidade em eternidade, né? É onde o Senhor está, né? Com a sua assembleia de anjos, com o Senhor Jesus sentado à sua direita, né? Então a gente consegue entender aqui que Deus é tão grandioso que esses 3 céus é como se fosse um lençol para o Senhor, né? É por isso que em todo o Evangelho, em João, em Mateus, em Marcos, quando fala a respeito do tempo do fim, da volta do Senhor Jesus, diz que o céu se dobrará como um pergaminho ou semelhante a um lençol. Né? Por quê? Porque o céu se dobrará quando o Senhor Jesus vier montado no seu cavalo com o seu exército celestial para julgar os povos e buscar aqueles que pertencem a ele. Exatamente por isso, meus amados, porque os céus, eles são semelhantes a 3 lençóis, assim, sabe? Que Deus estendeu, sabe? Então é por isso que em Marcos 16, em Mateus 24, diz que quando Jesus voltar para nos buscar e para julgar as nações, o céu se dobrará. Então, literalmente, o céu vai ser dobrado como um lençol, como a gente dobra um lençol assim, né? E também vai dizer que Deus suspende a terra sobre o nada. Eu não sei se vocês pararam para pensar, para refletir, que me fugiu o nome agora, mas o planeta Terra, ele é um globo, né? E ele está suspenso no meio do espaço, meus amados. Não sei se vocês pensaram para pensar nisso. Para algumas pessoas pode parecer algo muito óbvio, muito simples, mas se você parar para pensar com profundidade, para refletir nisso, na complexidade, na grandiosidade que isso é, um globo terrestre, né, que tem ali um centro gravitacional, que possui ali uma população de 8 bilhões de pessoas, que gira, orbita, né, suspenso no meio do universo, suspenso no meio da galáxia, né, do meio do universo ali. Então, meus amados, isso também é Deus, né? Deus suspende a terra sobre o nada, e no versículo 8 vai dizer que ele envolve as águas nas nuvens, e mesmo assim as nuvens não se rompem com o peso das águas, sabem? As chuvas que vêm das nuvens, né? Então, meus amados, a gente vê aqui também que Deus é o dono de toda a ciência, né? Porque quando a gente está lá no nosso 6º, 7º ano do ensino fundamental, e a gente vai estudar acerca da chuva, né? Daquele efeito que vai subir, né? O vapor quente vai subir, vai juntar as nuvens ali, vai carregar de água,
e em dado momento essa nuvem vai devolver a água e esse ciclo vai se repetindo. E, meus amados, esse ciclo, quem criou detalhadamente, perfeitamente, né, de forma tão harmônica, de forma tão detalhada, foi Deus, né? Foi Deus. E aqui vai dizer no versículo 8 que ele coloca a água na nuvem, né? Ele envolve as nuvens de água e mesmo assim a nuvem não se rompe com o peso das águas, né? Porque se a gente parar para perceber, para pensar, meus amados, a nuvem são gases, vários gases, né? E ali tem várias moléculas de água, né? E mesmo assim o peso da água. A água é uma molécula mais pesada do que os gases, né? Dependendo dos gases. Mas mesmo assim as nuvens não se rompem. Então é algo tão extraordinário. Mas se a gente for parar para pensar assim, sabe? Toda a criação do Senhor, em tudo que há nessa terra, toda a criação do passarinho, do elefante, do golfinho, das flores, sabe? Vocês sabiam que as flores emitem sons? Que é como se as flores cantassem, né? Existe um equipamento que quando a gente aproxima esse equipamento das flores, a gente consegue escutar os sons que as flores cantam. E é a coisa mais linda, parece que as flores estão cantando mesmo, né? Então, se a gente for parar para pensar, para analisar, tudo o que há nessa terra foi harmonicamente e perfeitamente criado, sabe? Inclusive nós também, né? Nós temos vários sistemas. Nós temos o sistema auditivo, o sistema digestório, o sistema... Nós temos vários sistemas. Sistema respiratório, né? Então, meus amados, na criação nós vemos a grandiosidade de Deus. Porque tudo é feito de forma tão harmônica, tão perfeita e tão detalhada, né? Que só poderia ter sido criado por um Deus extremamente perfeito, extremamente detalhista, né? Um Deus que não tem defeito, um Deus grandioso, né? Um Deus maravilhoso, né, meus amados? E aqui no versículo 10 também de Jó vai dizer que ele traça o Oriente sobre os mares para fazer a separação do dia e da noite. Sabe aquele Oriente lindo que a gente vê quando o sol está se pondo na praia, né? Quando o sol está se pondo lá e parece que o sol vai entrando dentro dos mares, assim. Quem já assistiu o pôr do sol na praia sabe como é que é. E a coisa mais linda, mais extraordinária, né? Traz aquela sensação maravilhosa de paz, né? E isso, meus amados, também é uma criação do Senhor, né? Deus traça o Oriente ali sobre as águas para fazer a separação da noite e do dia. E muitas incontáveis outras coisas que aqui no versículo 14 vai dizer. E tudo isso é apenas uma borda de suas obras. Ou seja, nós não temos conhecimento nem de metade das coisas que Deus faz e fez, né? Por quê? Porque Ele é grandioso. Ele é insondável. E por ele ser insondável, é impossível nós, seres humanos, termos o conhecimento de todas as maravilhas e das obras que o Senhor faz e fez, né? Eu vou citar mais algumas aqui acerca do povo de Israel, que se encontra em Salmo 78, versículo 18, que diz assim, acerca do povo de Israel, diz assim: deliberadamente puseram Deus à prova, exigindo o que desejavam comer. Duvidaram de Deus, dizendo: poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Sabemos que, quando ele feriu a rocha, a água brotou e jorrou em torrentes. Mas conseguirá também dar-nos de comer? Poderá suprimir de carne o seu povo? O Senhor os ouviu e enfureceu-se, com fogo atacou Jacó. E a sua ira levantou-se contra Israel, pois eles não creram em Deus, nem confiaram no seu poder salvador. Contudo, ele deu ordens às nuvens e abriu as portas dos céus. Meus amados, vocês têm noção disso? Deus deu ordem para as nuvens, para abrir as comportas dos céus, para que caísse pão, não somente pão, mas carne também, né? Aqui em Salmo 78, a partir do versículo 19, vai contar a respeito do povo de Israel que tinha provocado a ira do Senhor. Como eles tinham provocado a ira do Senhor? Reclamando, murmurando e achando pouco aquilo que Deus já tinha dado para eles, né? Deus já tinha sustentado o povo de Israel com água, não deixando a sandália deles se desgastar, não deixando
a roupa deles ficar desgastada, né? Enviando maná, pão do céu, fresquinho todo dia. Mas ainda assim, o povo, ao invés de ser grato pelo que Deus estava dando, não, começou a abrir a boca para reclamar, né? E eles falaram assim: ah, será que Deus pode mandar carne pra gente? Ah, ele conseguiu nos dar, mas será que ele vai conseguir suprir nossa vontade de comer carne? Deus ficou irado, mas Deus mandou a carne que eles queriam. Eles não queriam carne? Então, Deus mandou. Mas a forma que Deus fez isso foi extraordinária, meus amados. Porque aqui vai dizer que Deus deu ordem às nuvens. Versículo 23 de Salmo 78. Deus deu ordem às nuvens e abriu-se as portas dos céus e fez chover carne do céu para o povo comer. Deus fez. E ele continua sendo o mesmo, meus amados. Da mesma forma que esse Deus aqui, né? Esse Deus grandioso, maravilhoso, fez chover, né? O maná, o pão ali, a carne para o povo ingrato, né? O povo ingrato que ao invés de agradecer o que Deus estava dando, ainda reclamou, né? E ainda ficou lembrando do Egito. Ah, no Egito a gente tinha carne. Ah, no Egito a gente tinha peixe. Ah, no Egito a gente tinha tudo. Mas agora Deus trouxe a gente para o deserto para passar fome. Olha só a ingratidão desse povo. Mas ainda assim Deus foi tão misericordioso que não destruiu eles, né? Deus satisfez a vontade deles de comer carne que eles queriam. E nos versículos em diante vai dizer assim: e esse mesmo Deus que fez isso continua sendo o mesmo Deus de hoje, tá, meus amados? E como eu sempre falo aqui, tem coisas que a gente não recebe porque a gente não pede. E quando pede, pede mal ainda. Porque Jesus vai dizer: vocês não recebem porque vocês não pedem. E quando pede, ainda pede mal. Então, meus amados, se você está achando assim, se você está esperando uma provisão, uma porta aberta, uma bênção, alguma coisa, e não pede para o Senhor, não ora, né? Não vai buscar isso em oração, em santificação, em jejum, não fique achando que vai cair do céu assim do nada sem você pedir. Mas Deus conhece o desejo do meu coração, Ele sabe o que é que eu quero. Sim, Ele sabe o que você quer. E Ele está esperando você pedir para Ele te dar, né? Porque o desejo que está no teu coração, está no teu coração. A bênção só se concretiza quando você libera ela com a sua boca, tá? Não foi isso que aquele rei, que eu não lembro o nome dele agora, que contratou Balaão para lançar o quê? Palavras contra Israel. Por quê? Porque a palavra se concretiza. Agora, se você ficar guardando só no teu coração, não vai se concretizar nada, tá? Aí continua esperando, porque não vai vir enquanto você não pedir, enquanto você não declarar, enquanto você não falar e enquanto você não profetizar, que vai vir, tá? Da mesma maneira que aquele rei, ele contratou Balaão para proferir e declarar palavras de maldição contra o povo de Israel. Mas Deus disse a Balaão, né, que aquele que eu abençoei, ninguém poderá amaldiçoar. Aí o que Balaão fez? Proferiu palavras de bênção acerca do povo de Israel, que se concretizaram. Então não adianta você só pensar: Deus sabe o que eu quero, o desejo está no meu coração, Deus sonda minha mente, meu coração, sabe tudo que eu sonho. Se você não pedir, não vai se concretizar. Se você não abrir a boca para declarar, não vai se concretizar, tá? E você vai continuar esperando. Porque Deus só dá a quem pede. E vê se pede direito, pede detalhadamente, pede da maneira que você quer. Se você quer dessa forma, pede dessa forma. Se você quer daquela forma, pede daquela forma, que Deus vai te dar. Exatamente da forma que você está pedindo. Tá, meus amados? E no versículo 25 vai dizer que os homens comeram pão dos anjos, que Deus enviou a comida à vontade, né? Então Deus aqui mais uma vez mostrando a grandiosidade dele, saciando a fome do seu povo, né? Saciando a fome daqueles que não clamaram pedindo pão, mas reclamaram, né? Reclamaram daquilo que Deus tinha dado. Mas pelo fato deles reclamarem, Deus ficou irado e deu. Mas também saibam que isso teve um castigo, tá? Porque Deus saciou o apetite deles, mas castigou eles também. Por quê? Porque o povo de Israel, além de ser ingrato, estava fazendo da sua barriga o Deus deles, né? E também vai dizer, se eu não me engano, em Crônicas, eu não me lembro, mas teve um rei, na palavra do Senhor, que vai dizer que havia um rei que ele fazia do ventre dele a barriga dele. Que ele fazia do ventre dele o Deus dele. O que isso significa?
significa que o homem era tão guloso, mas tão glutão, que ele amava a comida, idolatrava a comida, fazia tudo em prol de comida, sabe? Que ele fazia da comida ali o ídolo, o Deus dele, não se importava com mais nada além da comida, sabe? Então, por isso também que Deus castigou o povo, por sua ingratidão e pelo fato deles estarem fazendo do seu ventre, né, o Deus deles. E aqui em Jeremias 32 também, não vou ler Jeremias agora não, vou ler Gênesis. Vamos lá para Gênesis capítulo 1, né, antes de encerrar aqui. Um versículo extremamente conhecido, mas não deixa de ser lindo. Eu gosto de ler esse versículo. Em Gênesis capítulo 1, o princípio vai dizer assim: no princípio Deus criou os céus, como eu falei que são 3 céus, e a terra, né? Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o primeiro dia. Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento, ou seja, na terra, no solo, e das que ficaram por cima, ou seja, as águas das nuvens, né? E assim foi. Ao firmamento Deus chamou céu. Esse primeiro céu que a gente vê, né? Esse firmamento aqui, céu, é basicamente a atmosfera, né? A nossa atmosfera. Porque como eu falei aqui, Deus ele é o dono de toda a ciência. Aqui em Gênesis capítulo 1 está muito compactado, como é que fala? Está resumido. Porque, meus amados, se fosse detalhar aqui da maneira perfeita que Deus criou, ia entrar aqui química, engenharia, ciência, sabe? Ia ficar muito maior do que já é. Então aqui em Gênesis só está resumido a forma que Deus criou o princípio, né? A terra. Mas esse firmamento aqui, que cita aqui em Gênesis, é basicamente a nossa atmosfera, né? Tem a nossa atmosfera, tem estratosfera, ozonosfera, várias camadas em torno do planeta Terra. E diz assim também: e disse Deus: ajuntem-se as águas num só lugar, que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou terra, e chamou mares, o conjunto das águas, e Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies, árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies, e Deus viu que ficou bom, né? Aí aqui vai dizer também que Deus criou, né, a lua para governar de noite, o sol para governar de dia, que ele fez, né, o homem, a mulher, nós seres humanos em imagem e semelhança a ele, né? E isso é extraordinário, isso é lindo, meus amados. Nós somos criados em imagem e semelhança ao Senhor, sabe? O Senhor nos criou, nos gerou conforme a semelhança dele. E aqui vai dizer também que o Senhor abençoou a terra, né, e tudo o que ele criou. Agora, para encerrar, lendo aqui Jeremias 32, uma oração de Jeremias. Jeremias orou ao Senhor no versículo 17 do capítulo 32 de Jeremias, diz assim: ah, soberano Senhor, tu fizeste os céus e a terra pelo teu grande poder e por teu braço estendido. Nada é difícil demais para ti. Mostras a tua bondade até 1000 gerações, mas lanças os pecados dos pais sobre os seus filhos. Ó grande e poderoso Deus, cujo nome é Senhor dos Exércitos, grandes são os teus propósitos e poderosos os teus feitos. Os teus olhos estão atentos aos atos dos homens, tu retribuis a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com os seus efeitos das suas obras. Realizaste sinais e maravilhas no Egito e continuas a fazê-los até hoje, tanto em Israel como entre toda a humanidade, e alcançaste o renome que hoje tens. Tiraste o teu povo do Egito com sinais e maravilhas, com mão poderosa e braço estendido, causando grande pavor. Deste a eles esta terra
que sob juramento prometeste aos teus antepassados, uma terra onde há leite e mel com fartura. Eles vieram e tomaram posse dela, mas não te obedeceram nem seguiram a tua lei. Não fizeram nada daquilo que lhe ordenaste. Por isso trouxeste toda essa desgraça sobre eles. Somente até aqui, meus amados. Na verdade, era somente até o versículo 20. Realizaste sinais e maravilhas no Egito e continuas a fazê-los até hoje, tanto em Israel como entre toda a humanidade, né? Então, meus amados, aqui nessa oração de Jeremias do capítulo 32, versículo 17, a gente vê que Deus, ele continua até os dias de hoje realizando essas maravilhas, esses sinais, esses milagres, né? Tudo, esses feitos e tudo. E aqui também vai dizer que nada é difícil demais para Deus. Nada é difícil demais para Deus, sabe? O nosso problema, o nosso gigante, a nossa luta, sabe? Os nossos inimigos, os nossos adversários espirituais, nada disso é difícil para Deus, sabe? Quando Deus quiser, Ele vai fazer cessar, sabe, esse sofrimento. Quando Deus quiser, Ele vai fazer cessar essa enfermidade. Não fique sem esperança, achando que aquilo que você está vivendo é impossível de ter solução, é impossível de ter jeito, é impossível de Deus fazer alguma coisa. Não, porque está escrito que nada é impossível para Deus. Não existe nada difícil demais para Deus. Se Deus criou tudo, o que vai ser difícil para Ele se Ele criou tudo? Se Ele criou tudo, tudo, tudo. Inclusive, meus amados, isso daqui é uma coisa que poucas pessoas pensam. Mas, inclusive, Deus criou Lúcifer, que agora é Satanás, condenado, né, e derrotado pelo sangue de Jesus. Seus demônios, que eram anjos, querubins, que viviam no céu, né? Deus criou eles. Ou seja, o inimigo, ele tá literalmente na coleira de Deus, sabe? Ele só vai até onde Deus permite ele ir. Por quê? Porque Deus criou ele também. Então ele está na coleira de Deus. Ele só faz aquilo que Deus permitir ele fazer. Ele só alcança, só atinge aquilo que Deus permitir ele alcançar. Ele realmente está na coleira de Deus, porque Deus criou ele. Deus criou o inferno para lançar ele lá, né? Com o exército maligno dele. Absolutamente tudo que há, Deus criou. Então, não existe nada difícil para Deus, tá? A tua enfermidade não é difícil demais para Deus que Deus não possa te curar, sabe? Meus amados, eu sempre esqueço de trazer um vídeo falando sobre isso, um vídeo de testemunho, mas quando der eu trago. Por exemplo, aos olhos dos homens, aos olhos dos seres humanos, eu já tinha perdido a minha esperança, porque eu perdi a minha vida com 6 anos de idade. Com 6 anos de idade eu perdi a minha vida. Então, eu já tinha perdido completamente a esperança, né, diante dos olhos dos homens, né? Os médicos só viam apenas um atestado de óbito e o reconhecimento de corpo para enviar para fazer ali o enterro, ali o funeral. Só que, meus amados, nem mesmo a morte é difícil demais para Deus. Olha eu aqui. Nem mesmo a morte é difícil demais para Deus. Porque Jesus é aquele que venceu a morte. A partir do momento que Jesus venceu a morte, nem mesmo a morte é difícil demais para Deus. Jesus faz o paralítico andar. Jesus faz o cego enxergar. Jesus cura câncer. Meus amados, vocês não têm noção do que Jesus tem poder de fazer, não. Jesus traz de volta à vida aquilo que já tinha perdido a vida. Sabe? E eu voltei à vida sem sequela nenhuma. Consigo enxergar bem, falar bem. Tudo bem que às vezes minha dicção sai um pouco dificultosa, mas eu falo bem, eu enxergo bem, eu me alimento bem, eu consigo andar. Graças a Deus consigo respirar. Então, Deus vem para confundir os seres humanos. Deus vem para confundir a medicina, sabe? E Deus ama quando a medicina fala assim, não tem mais jeito. Já fizemos o possível e o impossível. Desiste, não tem mais jeito não, agora já era. Meus amados, Deus ama quando a medicina fala isso. Que agora, quando a medicina decreta que não tem mais jeito, não tem mais solução, não tem mais o que fazer, é quando Deus entra e mostra a grandiosidade do poder e da majestade que Ele tem. É aí que Deus entra e mostra que quem dá a vida é Ele, quem cura é Ele, sabe? Quem restaura é Ele, quem torna uma nova criatura é Ele, quem liberta, quem salva é Ele, e quem dá a última palavra é Ele, tá? Então, meus amados,
Vamos nos lembrar e entender que o nosso Deus é grandioso, o nosso Deus é maravilhoso, o nosso Deus realiza milagres insondáveis, o seu poder é imenso, imensurável, insondável e infinito. Não existe nada, absolutamente nada. Não existe nada que Deus não possa fazer. E não existe nada difícil demais para o Senhor, tá? Quando Deus quiser, Ele decreta e pronto, acabou. Quando Deus quiser, Ele destrói os teus inimigos e pronto, acabou. Quando Deus quiser, Ele te exalta e pronto, acabou. Quando Deus quiser, Ele te cura e pronto, acabou. Quando Deus quiser, Ele te tira do deserto e te faz assentar, né, nos lugares altos como príncipe e princesas. É quando Ele quer. Tá, meus amados? Mas não se esqueça de pedir, porque aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta, tá? Então não fique parado, vai orar, vai jejuar, vai buscar Deus, vai pedir o que você está precisando, que o Senhor vai te dar, tá bom? Então não olhe para a dificuldade, não olhe para a sua enfermidade, não olhe para o estado do seu casamento, não olhe para a rebeldia do teu filho, olhe para o Deus imensamente grande que nós temos e que é infinitamente poderoso para fazer todas as coisas, tá? O que você não pode fazer, Deus faz. Aonde você não pode ir, Deus vai. E aquilo que você não vê e não escuta, Deus vê e escuta. Então não questione se Ele afastar ali algumas pessoas da sua vida, é porque Ele tá vendo e ouvindo coisas que você não sabe, tá? Então que Deus abençoe a todos, que essa palavra venha permanecer em nossos corações, tá? E fiquem com Deus, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas, amém?